Pesquisa revela que mais de 90% dos casos de agressões contra criança e adolescente acontecem dentro de casa. Reportagem de David de Tarso. A violência contra crianças e adolescentes pode ser de várias formas: física, psicológica e até sexual. E a pesquisa realizada pelo Child Fund Brasil mostra um panorama de como ela ocorre. Maurício Cunha, diretor de país da instituição pesquisadora, explica que o levantamento feito entre outubro de 2022 e janeiro de 2023 escutou 698 pessoas, entre crianças, adolescentes, familiares e professores que atuam na faixa etária de 0 a 8 anos. Os questionários foram aplicados por telefone, de forma online e presencial. Uma questão interessante a destacar nessa pesquisa é que ela também contou com dados primários, ou seja, aqueles coletados diretamente do público. Foram feitas entrevistas com crianças, com adolescentes, jovens, sobre a percepção que eles têm da violência e com também os operadores da política pública. Então, foi um dos diferenciais da pesquisa. Mais de 90% dos casos de agressões contra crianças no Brasil ocorrem dentro de casa, segundo a pesquisa. 72,7% dos casos acontecem onde mora a vítima e o acusado de agredir. 15,7% na casa da vítima, 5,2% no imóvel do acusado. Os percentuais restantes, em torno de 6%, ficam distribuídos entre via pública, representando 1,5%, casa de familiares 1%, ambiente virtual 0,8%, estabelecimento de ensino 0,5% e de saúde 0,3%. A violência contra a criança no nosso país acontece no ambiente doméstico, né? Em mais de 70% dos casos no mesmo ambiente que está a criança e o agressor. E se você pega só o domicílio da criança e o agressor que é de fora daquele domicílio, né? Ou o contrário, o domicílio do agressor e uma criança que é de fora daquele domicílio, aí vai para mais de 90%. O levantamento também identificou que falta uma integração para gerar uma rede de apoio às vítimas de violência. Os serviços não se organizam em torno da criança e da sua família. É a criança agredida, vítima, que tem que se organizar em torno dos serviços. Então, é um exemplo de falta de intersetorialidade nas ações de proteção da infância. E os pais ou responsáveis, até mesmo as pessoas próximas às crianças e adolescentes, podem perceber alguns sinais que são emitidos por eles. Isso porque as mais diferentes violências nunca são 100% silenciadas, mesmo que sejam crianças que ainda não conseguem verbalizar, falar sobre essa situação. Isso é o que afirma o psicólogo, mestre e doutor em neurociência do comportamento Yuri Buzin. Ele destaca quais são os indícios gerados pelas vítimas. Então, se você perceber isso, uma agressividade, por exemplo, um medo muito intenso sobre alguma coisa, nos desenhos dela, que são técnicas projetivas, porque às vezes elas não têm ainda uma verbalização tão clara do que está acontecendo, brincadeiras que são muito mais violentas do que o comum dela, olhe com carinho. E quando se fala que a violência pode se dar de diferentes maneiras, engloba várias esferas. As violências, muitas vezes, não são apenas de toque, né? Não é só, às vezes, uma porrada, um tapa ou alguma coisa do gênero. Às vezes a violência, ela é por meio das falas, da agressividade verbal, de assistir TV em certas situações que não são adequadas, de não ter algumas regras ali, onde existe interferência de várias coisas. Então existem várias formas de agressividade. Uma criança ou adolescente vítima de violência pode ter traumas irreversíveis para o resto da vida. Existem outras pessoas que vão ter gatilhos, ansiedades, comportamentos, situações onde muitas vezes elas não entendem o porquê elas estão fazendo aquilo, ou porquê aquilo dói muito nelas, e acabam se comportando de uma forma meio doída para elas mesmas. E isso muitas vezes vem dos traumas das crianças. O Disque 100, criado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, recebe, encaminha e monitora denúncias de violência contra crianças e adolescentes. O serviço atende de qualquer parte do Brasil e é de graça.